ACESP Podcast super especial. Estamos realizando aqui o ACESP Podcast 50 anos, reunindo a maioria dos presidentes que conduziram essa entidade nesses últimos 50 anos. Estamos dando kickoff do nosso calendário comemorativo desses 50 anos, justamente reunindo todo mundo que conduziu a batuta da entidade e nos levou até esse momento tão especial que a gente vive, um momento de grande inovação, de grande velocidade, onde privilegia-se a execução. Mas eu tenho muitas histórias aqui para poder contar e revelar como é que esse setor foi construído, em especial aqui no Rio de Janeiro, né? Então, eu quero dar, inclusive, já o kickoff para que eu possa passar a palavra para quem foi um dos primeiros a desfraldar a bandeira da SESC, meu grande amigo Benito Paredes. Benito, conta para a gente como é que era a história lá em 1976. Só vou dar um spoiler para você. Eu acabei de gravar lá em Vale que eu entendi que a gente vivia em 76, que eram as máquinas perfuradoras de cartão, né, que era a maneira que você processava os dados, né, os famosos burôs. Benito. Naquela época nós éramos os pioneiros, nós éramos contratados porque nós entendíamos o que era. Para todo mundo, o cérebro eletrônico é uma coisa misteriosa. E o cartão perfurado era um meio de poder acessar os dados para o processamento do computador eletrônico. Nesse grupo inicial, a gente tem como primeira bandeira exatamente o fortalecimento das empresas. E a gente criar uma espécie de código de ética naquela oportunidade entre as empresas de perfuração de cartão, para a gente não ter projetos, atividades que fossem a aniquidade criminal, a nível do SAS, do setor. A gente fixou alguns parâmetros para serem cobrados. E foi o primeiro grande motivo. E o que motivou muito o crescimento da SESC naquele momento foi um convênio que a gente fez com o Dataprev, que estava começando, com tudo da SESC, prestavam serviço para a Dataprev que não tinha condição de dar conta da demanda de informações que eles tinham que precisar perfilar os cartões. Isso foi um grande motivo para a SESC crescer. E as empresas para participar têm que ser associadas à SESC. E naquele grupo inicial que teve, a gente cresceu rapidamente para 15 mil. E todas elas tinham que pagar determinada taxa de administração da SESC, 10% naquela oportunidade. E esse 10% era muito importante para que um funding para a SESC pudesse criar as contribuições associadas apenas, obviamente que a SESC não tinha grandes perspectivas. Acho que esse trabalho todo que se desenvolveu foi muito importante para fortalecer a SESC. Mas eu queria ressaltar dois momentos importantes. O primeiro momento da SESC foi o serviço. O segundo momento seria interlocutor da política de informática que começava a ensinar naquela época. Naquela época, tinha sido acabado de criar a Secretaria de Política de Informática. O Genário Neto tinha assumido a CEPIM, Ministério da Tecnologia. E partindo por uma ideia louca naquela época, de criar o ENES, o Encontro Nacional das Empresas de Serviço de Informática. Primeiro ENES. Conteúdo. Foi um grande desafio. Muita gente queria construir um evento no nível nacional e entidades que estavam começando. E aí criamos o ENES. Com dinheiro da empresa do país inteiro, o serviço de informática, a gente conseguiu criar uma interlocução com o Genário, que naquele momento tinha assumido. Esse foi um grande momento político do crescimento. O segundo momento político do crescimento foi assim, quando a gente se tornou líder no plano mensual. Naquela época estava iniciando-se a reserva de mercado. Na reserva de mercado, as empresas do segmento profissional estavam muito relegadas em função de toda a política que estava aplicada na criação de conjuntos de computadores nacionais. O software estava esquecido. E a SESC assumiu a liderança da distribuição dos painéis, jornal na época, de News, para discutir software a exercer a autoridade. Então, realmente, a SESC tem um grande investidor que tem o seu programa de vida de início. Sempre na vanguarda, era interessante, porque você falando para frente. É como só acabou de falar, com certeza. A fatura não distintiva, então uma boa segurança brasileira para levar para frente porque ela é importante. Tal qual que não foi querido. Robert, era demanda das nossas empresas. A gente sempre atuou muito
em função do que o pessoal demandava. Sim. Ou seja, quando nós ficamos na perfuração do cartão, foi quando a gente começou a tentar manter a eleição em um federal, foi a partir da renovação das empresas. Então, a sempre já tinha crescido. Depois da Secretaria Nacional, tem a oportunidade de criar a Secretaria Nacional de Fato. Ela tinha sido criada em São Paulo, e se criada em São Paulo, pela CNG, mas aí a gente criou a Secretaria, falei, é uma Secretaria posteriormente se deu em torno de crescendo deixa eu agora lembrar o tempo de falar. Parar que sempre foi um lugar que a gente sempre teve dificuldade de organizar o pessoal. Tudo bem. Eu acho que foi uma história de informação que eu não vejo inteiro, total informação que eu recebi, que hoje, tática, minimamente, falando que ninguém mais ganhando só que hoje está. É possível. Se hoje, eu acho que é o grande foco que está se desenvolvendo no Ceará, que Fortaleza. Tem Pernambuco também. Sim, mas Pernambuco naquele momento ainda não era nada, né? Pernambuco estava ocupando o Nordeste, agora é interessante ouvir o Danilo, porque naquela época, a situação do vamos lá no meio, depois da lá, eles falaram que era software. Era software e a nossa. Em que ano você assumiu? 2000, né? 2000. Isso foi bem depois, foi 14 anos depois, Eduardo. Estamos falando de 76, anos 70, cara. Muito tempo depois, naquela época era serviço. O que se falava era software e a necessidade que a gente tinha era outra de necessidade. Por exemplo, qual era a nossa briga? Era com as empresas de software de fora. Microsoft, Database, sei lá, eram esses softwares que vinham em caixinha, né? Falava-se de pirataria, e o que a Cespro fazia, a defesa que a Cespro fazia era das empresas de software nacional e como podiam fazer para se desenvolver, para ter condições justas em relação a contratos com o governo, que o governo chegava a abrir uma licitação totalmente voltada para a compra de de um editor de textos da Microsoft. E a gente tinha uma carta certa, que era uma empresa da Cespro. Enfim, era um movimento. Foi um grande editor de textos. Um grande editor de textos, a gente usou bastante. Então, assim, é interessante como a gente vê, e hoje, eu acho que. Aí criou-se a ABS. Sim, né? Ficou as empresas do software nacional na SES. Sim. ABS, dependendo das empresas estrangeiras. Depois veio a Brascom. Pegar um braço aqui. Porque. Não vou pular o Oscar, não. Mas é uma coisa que vocês não comentaram ainda, né? Você falou de serviços, Benito, virou de serviço, mas ninguém aqui falou o termo processamento de dados, que é o que dava o nome à CESPRO. Foi a pergunta que eu respondi várias vezes enquanto estava como presidente. Por que a CESPRO? Que era a Associação das Empresas de Processamento de Dados. E ficou até hoje. O mais interessante que voltou, né? Eu ia falar isso. Quando eu tinha que responder, eu falava data processing. Né? Que agora o inglês é mais moderno, mais chique, e que não deixa ter a ver muito com a realidade que a gente vive hoje, porque a inteligência artificial, para começar, você tem que processar os dados, tem que processar a informação. Então, a gente fez um ciclo e voltou à origem. Voltou quando virou acreditação, serviço. Em vez do usuário ter o software on-premise, né, ele passa a usar, está tudo na nuvem hoje em dia, né, então ele passa a usar o software como um serviço que está tudo na nuvem. Interessante como dá volta, né? Saiu dali de processamento de dados, arruação política e os poucos software. Aí os caras, todo bem disso, foi o intervalo. Eu vivi um pouquinho disso tudo, né? Trabalhei na Databec, né? Que é uma das empresas que é a nossa origem. Essa coisa, esse movimento, né? E depois, já trabalhando em consultoria, comecei a ver enfim, a mudança, né? Completa
você tem que desenvolver software, né? Você tinha já uma concorrência estrangeira, de fato, né? Como a Nação colocou. Participei desse movimento de tentar defender um pouquinho as empresas brasileiras, no sentido, principalmente das grandes estatais de governo, né, que não nos ajudavam, não, eles não davam nenhum incentivo para que as empresas começassem a desenvolver. A igualdade de condições, aquilo também participa dessa situação. E igualdade de condições, porque eles colocavam normalmente editais que colocavam praticamente as empresas de fora, né? Nesse sentido, né, é uma coisa impressionante, né? Uma das coisas que foi colocada aqui para a gente contextualizar é o processo no que mudou. Então, a gente já falou aqui como limite, né? A empresa de situação era uma fortaleza, depois as empresas de processamento, depois a gente foi para a software, né? E esse movimento ele é muito rápido, né? Quando você viu, ele aconteceu como a gente está vivendo agora com o IAMA. Você vê que está imerso num outro ambiente. Não quer dizer que a única constância é a mudança. Tem um movimento também assim, tecnológico importante, que é a questão de você sair dos mainframes, lá no início, né, IBM, Boros, né, e aí a gente vê o nascimento dos microcomputadores, computadores pessoais, e como é que isso mudou completamente o cenário, plataformas baixas, né, você botar os microcomputadores para automatizar os negócios. Isso também foi um bom movimento, né, porque aí eu vou até devolver para você, Eduardo, porque todo esse negócio de automatização de pequenos negócios, né, é a tua praia, não é isso? Então, na verdade, a Nasajon ela surgiu quando os computadores pessoais estavam começando. O Claudio vai ter uma história bacana sobre isso, foi ele que viu essa história toda. Numa feira da Sucesso, um congresso, naquela época era da Sucesso, se não me engano ele foi para São Paulo, vai contar melhor. E aí ele viu, se encantou com os microcomputadores que estavam chegando, que eram do tamanho dessa mesa. Eram os microcomputadores que eram e que custavam o valor de um carro. 80, e custava o valor de um carro, enfim. E aí a gente começou, então, junto com esse mercado, e interessante que a gente tinha que vender para as empresas o primeiro computador e depois, e o computador sem software não faz nada. Então a gente entrava dizendo, olha, você também precisa do software, e a gente começou desenvolvendo, então, batemos sob demanda, e aí surgiram várias demandas de, sei lá, automento, estoque, agência de turismo, tinha várias aplicações. A empresa começou justamente quando os microcomputadores estavam começando. E na época que eu estava à frente da Cespro, a realidade era essa. Eram empresas de serviços, de software, utilizando basicamente microcomputador. Eu lembro de poucas que ainda trabalhavam com grande porte. Ainda tinha, mas a moda era empresas que utilizavam microcomputadores. Claro, você quer completar? Se a gente for pensar na história da CESP, ela não se confunde com a história da Nasajon, porque a Nasajon começou bem antes. Mas foi bem depois. Mas foi uma época em que as empresas estavam mudando. Eu acho que o objetivo de uma associação é fortalecer as empresas. O que eu lembro, que assim, eu estou que nem o Benito, né? Não preciso voltar 50 anos, mas preciso voltar 40. Então, o que eu lembro é que a gente entrou na CESP não por uma questão de querer proteção ou benefício. As associações normalmente elas se criam para fortalecer os associados. A gente estava falando aqui, para forçar, por exemplo, o governo ou influenciar o governo a estabelecer regras mais justas para editais e coisas do tipo. Eu não lembro de, na Nasajon, ter buscado esse tipo de apoio da SED. Eu estava procurando mais uma chancela associativa. Nós éramos uma empresa nova e queria uma associação que tivesse uma chancela ali de prestígio, né, de confiança, e a CESP tinha isso. Era a associação, por definição, código de ética e tal. Eu lembro que a gente falava com os clientes
Eu lembro que a gente falava com os clientes e falava, não, nós somos sócios da CESP, temos que seguir o código de ética, está aqui o código de ética. Então, para uma empresa que acabou de ser criada, aquilo era uma fortaleza. Mas os microcomputadores mudaram a fase das empresas. A gente tinha empresas de grande porte, que vinham usando mainframes e cartão perfurado, etc. E tal. De repente começa a surgir empresas de menor porte. Você comprar um computador do tamanho dessa mesa que custava um carro, era muito mais barato do que comprar um computador do tamanho de uma sala que valia um apartamento. Então começaram a aparecer mais empresas e as associações como a CESP começaram a surgir com empresas menores. Que é um pouco o que está acontecendo agora. Porque agora não precisa nem ser programador para programar, né? Você pega um dessas aplicações aí, Lovable, Cloud Code, etc. e tal, e até uma pessoa que sem conhecimento qualquer de programação consegue fazer um tal. Eu acho que isso é uma oportunidade até, Robert, que vier sucedê-lo, da associação passar a ser agora também, além de processamento de dados e software, de repente, digital. Então, é alguma coisa assim, né? Aí eu não sei se o João quer falar dessa transição aí entre... Vamos deixar que o Eduardo Mas acabou de chegar. Nem sei o que eu tenho que falar aqui. não, eu vou dar uma deixa para o Eduardo, pegando o gancho da questão aí de por que se associar, né? E assim, as conexões que você vai fazendo. Porque eu lembro assim, de ter aproveitado uma oportunidade que o Eduardo estava envolvido, não sei se ainda ali, que foi o curso da COPEAD, de formação de lideranças. A CESPRO negociou com a FINEP que financiasse essa pós-graduação para a formação de lideranças, para a gestão de negócios, e de lá, me lembro, fui companheiro do Eduardo, dos Eduardos, que estamos naquele... Mentira, verdade. Não, acho que foi o Cláudio, né? Não, Não, é certo. Ah, tá certo. turma do Microsoft. Do Antônio Benchimol. Isso. Mas foram duas turmas, Eduardo. Pega daí e volta atrás. Foram 50 empresários que a gente conseguiu formar lá. Pagamos apenas a alimentação, o resto tudo foi a FINEP que pagou. Concurso muito legal. Mas o grande mérito desse curso é Fábio Marinho, que não está mais com a gente, ele que foi a pessoa que mais trabalhou para que isso acontecesse. Que ele era de lá. Eu fiquei pensando o que eu ia falar para vocês aqui. Eu tenho 4 momentos diferentes que aconteceram na minha gestão, que não dá para fazer aquele roteiro que você falou todo ali, que vai o dia inteiro. Eu vou falar 4 momentos que aconteceram na minha gestão, que talvez tenham sido interessantes. O primeiro deles, eu ia falar 5, mas um já está falando, vamos para os outros 4. O primeiro deles foi a criação do Acesso Direto, um jornal de alta tecnologia feito com fax. A gente toda quarta-feira mandava um jornalzinho para todos os associados através de fax, e era uma coisa muito interessante. Eu me lembro muito bem que teve um dia que deu um erro, um pau no programa e comeram as folhas de fax, todo mundo, porque o jornal ficou se repetindo a noite toda, a gente mandava de noite. Eu me lembro disso, foi a primeira falha tecnológica da SESC. O segundo momento que eu me lembro da minha gestão foi que a gente também, aí com o trabalho do Ilan Goldman, que fez a RioSoft, e a gente conseguiu 100 desktop da IBM, distribuindo para os associados. Era laptop. Não, desktop. Mas tinha laptop. Não, era só desktop. É mesmo? Poxa, mas por quê? Presidente. Eu sei do seguinte, naquela época a máquina custava $1.200, $1.400, que a gente deu de graça para todos os associados. Pô, foi um tremendo... De graça não, era acomodado da RioSoft. Eu tive que devolver. E até hoje a gente tem problema com esse patrimônio. Acabei de levar isso. Eu não lembrava desse O que fazer com ele? Eu não lembrava desse detalhe, não. E tem aqui tem 2 outros momentos assim marcantes, um que eu tenho medo de falar aqui, porque de repente eu posso ser preso, passar 14 anos preso por causa da fake news, aí da coisa fake news, que foi a questão da discussão do ISS e ICMS. Isso se deu na minha gestão. Queria saber o que era o software. E a gente tinha do lado de lá uma entidade chamada ABES, tem o nome de Associação Brasileira de Empresas de Software, mas na realidade devia ser a Associação Brasileira das Empresas que Vendem Software Americano.
Não devia ser. E eles defendiam que tinha que ser ICMS, porque eles traziam um produto, e se fosse fazer a cadeia de consumo, porque naquela época o software era distribuído por disquete, não sei se vocês sabem o que é isso, era uma coisa desse tipo assim. E aí a cadeia de uma caixinha, o Windows eram 8 disquetes, eu me lembro bem, e aí para eles não era interessante que fosse ISS, porque acabava a tributação a custar 30%. Podia chegar até 30% e o ICMS era só 18%. Em alguns estados, a alíquota era menor. E foi uma grande briga que a SESP teve para fazer virar ISS. E aí vem aqui a curiosidade, que poucas pessoas sabem disso, é que na discussão a gente teve uma conversa com o diretor jurídico da maior empresa de software americana, não vou falar o nome dele aqui não, porque afinal de contas tem que preservar, e o cara tentando nos convencer que tinha que ser ICMS, e nós tentando convencer que tinha que ser ISS. Conversa de Fla-Flu, né? Vasco e Flamengo, né? Duas pessoas que não se... Hã? E aí, no final, ele me disse claramente que já tinha resolvido a questão com $150 mil. E, de fato, aconteceu isso. O STF decidiu que era ISS. Aí essa empresa entrou com embargo de declaração. Não sei se vocês sabem o que é embargo de declaração. Embargo de declaração é você chega para o juiz e fala assim: senhor juiz, não entendi esse negócio, me explica um pouquinho melhor. Aí o juiz explicou um pouquinho melhor e disse: não, software ISS, desde que não seja fornecido através de disquete. Se for através de disquete, é ICMS. E naquela época, tudo era através de disquete. Na época a gente pagava cinema, falou no mas não rolou. Custou $150 mil essa brincadeira. Você vê que o mundo mudou. Hoje a gente está falando de milhões. Era mil. A situação, mas não mudou muita coisa. Continua sendo o que nós temos aí. E o quarto assunto, que também tem a ver com essa história do ICMS, é que eu fiz uma matéria para um jornalista amigo meu, você deve conhecer ele, Aziz Lametti, que era diretor editor-chefe do Jornal do Comércio. Eu contribuía para a coluna dele. Aí eu fiz lá um artigozinho falando sobre o embargo de declaração, dizendo que os empresários estavam atônicos, não entendiam nada, mas provavelmente o STF tinha 150 mil razões para decidir daquela forma. Aí naquele dia o Aziz me telefonou e falou: Eduardo, sou jornalista há 34 anos e pela primeira vez na vida um ministro me telefona para pedir uma retificação. Sim. Eu queria saber, certamente não foi um ministro, foi um chefe de gabinete. Eu queria saber se você me autoriza a fazer a correção. Aí eu falei: eu vou. Eu falei: vai em frente. Aí, naquele mesmo dia, ele me convidou para almoçar e me convidou para escrever no jornal. Eu passei a ter uma coluna no Jornal do Comércio. E aí vem a quarta assunto que eu ia falar para vocês. Aí a gente brincando com a imprensa, para a imprensa entender o que era ICMS, o que era ISS, de software, que ninguém entendia nada. Aí um dia eu me enchi o saco, eu fiz uma entrevista comigo mesmo. Eu me entrevistei, eu em nome do Aziz, fiz uma entrevista comigo mesmo e passou a ser uma entrevista super esclarecedora sobre a questão do ICMS e ISS. E a partir daí, até o Palhano, não sei se vocês todos lembram dele, dizia que aquela coluna minha era o jornal, o diário oficial da SESP, e a gente passou a ter um diário oficial no jornal uma vez por semana. Toda sexta-feira tinha o diário oficial da SESP. A gente tinha o SESP direto e tinha o diário oficial, que era o Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio não era um jornal de uma leitura muito ampla, mas era uma brincadeira. Chegava para um clipe, o pessoal fazia clipe. Então, essas são as 4 experiências que eu vivi na minha gestão, que são mais destacadas. Deixa eu pegar o gancho de volta, porque uma das suas pontos que você trouxe aqui para a gente, né, como várias coisas no Brasil, duram anos, né? E aí, na minha gestão, comemorando 30 anos da SESP, uma das coisas que eu gosto muito de lembrar foi o caderno ACESPRO sobre compras públicas, né? Porque a gente já tinha a reserva de mercado para computadores, já tinha caído, e a gente estava naquela disputa do governo usar o poder de compra para alavancar o setor. E por que eu estou mencionando isso? Porque naquele caderno ainda tinha a história de ISS versus ICMS, não estava pacificado, mas essa foi uma outra bandeira
muito interessante, que está até agora. Agora estão lançando aí novos programas aí de uso de compras públicas, que é um tema que vai e volta, e que a gente estava ali buscando o interesse dos nossos associados. Esse foi um tema importante. E o outro que também gerou muita polêmica na época, e a gente esteve aqui mais ou menos lidando com ele, foi a história se o profissional de informática, o profissional de TI, era da área de informática ou se era da área de administração. E aí, uma briga constante de pessoal indo lá, porque você continua fazendo cartinha para todo mundo até hoje. Pois é. A gente continua fazendo advogado de volta. As minhas gestões, eu fiquei 4 anos, passou direto pelas minhas 4 gestões, tem gente aí. Tinha que se defender, tinha que mandar tal da cartinha. Mas já tem uma ação judicial que nós ganhamos. O sindicato ganhou aquela ação. Mas ainda assim a gente tinha que apresentar mostrar a decisão judicial. Mas eu tenho só um parênteses, só um minutinho aproveitando o que o Eduardo falou. Eu lembrei, falando dele, aí eu lembrei de um fato importante a gente mostrar, que foi a vez que a CESPRO ficou na primeira página dos jornais. Em 1982, nós participamos de um pool de digitação num convênio com o Tribunal Regional Eleitoral. O Eduardo Berê se lembra porque ele participou de alguma maneira desse processo. E nós fizemos a digitação dos boletins eleitorais. Aí apareceu o famoso caso da Proconsulta, que foi a primeira vez em que o tema virou na primeira página dos jornais. O Eduardo participou ajudando o César Maia na paralela que era feito para comprovar. Tá bom, mas não foi a CESPRO. A CESPRO não fez nenhuma participação. A CESPRO organizou o pool e na época nós tínhamos um problema seríssimo, porque as empresas tinham cumprido a sua tarefa, tinham feito a perfuração das urnas eleitorais. E entrou na discussão, porque a CESPRO foi puxada para esse debate que virou na primeira página de todos os jornais do país. E naquela oportunidade, o problema é que não queriam nos pagar. E quem estava por trás da Proconsulta era o já famoso e falecido Simão Braia, que era o dono efetivo da Proconsulta. Era aquela Rafinha que Exato. A Proconsulta era uma empresa de tecnologia de São Paulo, a Rafinha era uma empresa de equipamentos do Rio. Desculpa, não estou contando errado, não. Naquele momento, a Proconsulta não tinha nenhum papel. A Proconsulta só tinha feito de fato público. Mas naquele momento, a Proconsulta de São Paulo não teve nenhuma intervenção. No processo, só entrou na época. Só entrou como Proconsulta porque ficou o nome, que eles tinham feito o acordo. Então virou Proconsulta naquele momento, mas a Proconsulta de São Paulo não tinha nenhuma intervenção nesse processo. Mas o problema é que as empresas não recebiam o trabalho que tinham feito, tinham gasto muito dinheiro com mão de obra para perfurar os cartões. E a negociação foi com o Simão Braia, que a gente teve que conduzir uma negociação. Simão Braia já estava no Recreio dos Bandeirantes, na sua fábrica de terminais de loteria esportiva. A Racimec depois foi para o Centro Empresarial de Botafogo. Mas ele primeiro estava na Racimec. A Racimec estava lá no Recreio dos Bandeirantes, a fábrica que ele tinha montado. Aí a gente teve que ir lá negociar com ele para que ele pagasse. Aí a gente teve que fazer uma ameaça uma ameaça entre aspas, para que ele pagasse, mas ele acabou pagando. E as empresas saíram bem daquele processo. Só um detalhe, mas foi uma atuação muito importante para a CESPRO naquele momento, organizar o público e depois tentar sair fora. Oscar. Pois é, eu vou fazer um contraponto aqui, porque quem assiste esse podcast até agora vai dizer, a CESPRO é xiita, né? Só defesa do interesse nacional das empresas brasileiras e jamais poderia ter um presidente que estava do outro lado. O Eduardo cometeu, acho que um erro, né? Que quando ele me convenceu a ser presidente da CESPRO, eu já distribuí uma empresa estrangeira de softwares aqui no Brasil. Acho que depois é que ele deve ter visto, mas já estava feito. Entendeu? Então, eu, em 93,
tornei a empresa da RPL, se tornou distribuidor da J.J. Ellis, né, com a empresa de RP que depois foi comprada pela PeopleSoft, depois pela Oracle, né? Desde então, eu estou, né, já nessa militância, né? Mas não é uma empresa xiita, quer dizer, dizer que a CESP não é xiita, né? Ela incorporou e evoluiu ao longo do tempo para, enfim, atender as empresas especializadas na tecnologia de informação, né? Lógico. Eu sou de uma origem diferente, né? Eu vim da academia, eu fiz doutorado em engenharia nuclear, tinha uma carreira aí acadêmica forte e eu resolvi ser xiita. Por que eu resolvi ser xiita? Né? O termo nem é apropriado, mas é uma coisa que culturalmente ficou o termo, né? Nem tem significado real, né? Mas porque dentro da universidade eu acreditava que toda a tecnologia que a gente estava gerando um dia iria virar empresa e iria gerar riquezas para o desenvolvimento do país, da sociedade e minha particular. Reserva de mercado foi... Eu entrei na faculdade na reserva, mas já saí sem reserva. Então, só para explicar, eu acho que a gente coloca mal essa questão do nosso posicionamento. A associação ela está aqui para defender os interesses de empresas que trabalham aqui, que geram riqueza aqui, e que, assim como aquele cara que fez o investimento de 150 mil razões, né? A gente aqui temos as nossas razões e as nossas motivações reais para defender as nossas ideias, né? E hoje o Brasil e o mundo todo vive uma situação muito diferente na tecnologia. A gente está com uma tecnologia, como disse o Cláudio, que você pode fazer qualquer coisa de fora, né? Pegando as APIs IA e gerando aplicações, que talvez dispensem até o acompanhamento de empresas. Né? Muitas empresas que a gente tem visto são empresas que dizem: eu não preciso mais contratar uma empresa de tecnologia porque uma equipe aqui já consegue fazer um aplicativo maravilhoso. E aí é o caso a se pensar, né? É ser xiita defender a tecnologia nacional no sentido de gerar empregos, porque as outras funções que a gente está vendo aí no mundo estão sendo gradativamente substituídas pela IA. E aí é nós, né? Somos nós aqui que fazemos essa tecnologia. Então, até que ponto isso vale? Desculpa eu estar furando a fila, mas eu achei que era oportuno. Recentemente, eu fui convidada pelo Márcio Girão para falar sobre soberania. E eu montei a empresa, né, vocês sabem, há 30 anos atrás, estamos fazendo agora. E eu acho que a história da China, que foi por um caminho diferente, talvez a gente devesse dizer que não é mais xiita, somos chineses, ela começou implementando uma tecnologia mais simples, mais barata e que teve a fama por muito tempo de ser menos qualidade. E ela conseguiu dominar o mundo, ocupando um espaço que antes era de outros países. E ela supriu aquele déficit, que era de fazer coisas populares que as pessoas assumem o mercado. Hoje você vê a China como lançadora de grande tecnologia, de coisas que ninguém imagina no resto do mundo. Eu acho que a gente tem que começar a fazer uma campanha de usar o que a gente faz, para que a gente consiga ocupar o espaço da nossa mão de obra, do nosso intelecto, dos nossos cientistas, pesquisadores, gerando coisas que a gente precisa. A gente não precisa competir para derrubar o outro. A gente precisa ocupar um espaço. Eu sei, eu interrompi. É que eu achei que o xiita, eu acho que eu só quis fazer porque o xiita, eu sei, eu também falo isso, tá? Só para deixar claro. Eu não acho que Você está correto. Eu sei o termo inapropriado hoje. O adversário, né? Até porque, olha, vou falar uma coisa aqui que, por favor, não me condene. Eu sou conselheira da ABS. Tão citada antes. Vamos lá, pode ir. Voltou aqui para mim, deixa eu pegar um novo gancho aqui, então.
Essa questão da fundação, né, do Rio de Janeiro era um lugar onde se fazia processamento de dados, e ainda na minha gestão a gente convivia com a CESPRO Nacional, porque era o mesmo endereço, né? E aqui vou aproveitar, já que o Ilan não pode estar com a gente hoje, lembrar um pouco, já foi mencionado aqui, mas um dos motivos de eu ter me associado à CESPRO foi porque eu estava lá também na PUC Rio, eu me graduei lá, a gente fundou a empresa antes dessa coisa toda de incubadoras, mas o meu professor orientador, o professor Carlos José Pereira de Lucena, brincava que a Texo, que foi a minha empresa, ela foi a primeira spin-off da PUC, que continua até hoje relevante. Mas o que ele estava dando de dica naquela época? Olha, está começando um movimento em prol da exportação do software no Brasil, não só ocupar o mercado nacional, mas também buscar o mercado internacional. E, bom, a ideia era a criação do programa Softex, né? E aí o Ilan teve um papel muito relevante em criar o núcleo Softex no Rio de Janeiro, que foi a Rio Soft. E então, por que eu vim para a CESP? Porque esse meu professor, que conhecia também o pessoal que estava lá na CEPIM, o Ivan de Moura Campos, ele estava acompanhando, dando força para que esse movimento acontecesse, falou, ó, vai lá procurar a CESP lá, que é a associação que está envolvida com esse negócio aqui no Rio. E aí que eu vim aqui me associar na época, buscando um pouco do que o Cláudio comentou aqui, né, de associativismo, ali, e também de estar próximo dessa conquista grande que foi o Ilan ajudar nessa criação. Mas então, a Rio Soft foi mais para frente, foi já 90. E quando na verdade, eu peguei algum momento disso e foi um momento bastante crítico para mim, sério, como dirigente, porque infelizmente eu vi o lado bom e o lado ruim. O lado bom do fomento, né? Você vê que o governo realmente tinha linhas de financiamento para subsidiar o desenvolvimento de algumas empresas nacionais. O lado ruim é que eu vi também muito mau empresário aqui se aproveitando dessa situação, né, e subvertendo determinados critérios, né, digamos, de essência. Né? Parece que você está falando a linha de crédito que tinha disponível era uma soft lá do BNDES, né? Não, mas tinha da Resoft. Quando começou o dinheiro, quando o dinheiro começou a jorrar, nós Tem anos, década de 90, ainda de 90, nós tínhamos o governo tinha colocado mas Acho que era isso. Secretaria, acho que era lá de informática. Que você se cadastrava lá e você, todo investimento que você fizesse em software, você descontava do imposto de renda. Então, por exemplo, a minha empresa desenvolvia software a custo zero, porque na realidade a gente tinha uma margem de lucro muito grande, pagaria um imposto de renda muito grande, e toda a equipe de tecnologia da empresa era desenvolvimento. Todo mundo. Aí ó, é o que o Oscar falou. Era desenvolvimento até o cara que escovava byte lá era desenvolvimento. Todo mundo era tem esse lance. A gente se aproveitou dessa situação. Tudo que a gente desenvolveu foi benefício Mas isso é fiscal. uma política bem inteligente, né? Entendeu? Lá no Vale tem uma, nos anos 60, eles criaram o que chamado SBIC, Small Business Investment Company. Então, para você, empresário, que investir $1 numa startup, eu devolvo 4 em incentivo fiscal, abatimento fiscal, né? Abatimento de imposto de renda. E com isso ele incentivou o processo. Né? Isso é claro. Não, aqui no Brasil era 50%, 50%. Só para dar uma resgatada e falar de outra parceria da SESC, essa com o Sebrae, eu talvez tenha confundido a questão do Ilan, Oscar, porque eu me lembro de ter ido na missão empresarial de TI a Buenos Aires, e o Ilan estava lá como presidente da SESPRO, chefe da delegação, então por isso que eu fiz essa ligação. E o Sebrae ajudando também, porque cada um pagou sua passagem e tudo, mas toda a parte de conexão, de conversa com empresários argentinos, isso foi um pouquinho antes da RioSoft e de outros grupos de serem criados, mas já nesse movimento de exportação. E aí,
Robert, você está falando dessa questão. Hoje, a lei do bem no Brasil permite que você difira parte dos investimentos que você tem em projetos de inovação. Vou dar um gancho já para você, Álvaro, porque na nossa época aqui, século passado, né, antes dos anos 2000, TI era quase que sinônimo de inovação. Era século passado, já está mais de um quarto de novo século aqui. E aí, Álvaro, você tem um envolvimento grande com essas coisas também, né? Não sei se você quer comentar um pouco disso. Mas é uma história da NASA João, não é da CESPRO. Na verdade, como a gente. Então, gente. Claro, assim, como eu falei, os microcomputadores surgindo, eu venho dos eu aprendi a programar no IBM 360. Eu perfurava cartão, eu não perfurava, né? Escrevia numa planilha, mandava para alguém perfurar, voltava e depois via os estágios de resultado. Negócio, cara, eu não sei como é que o troço avançou naquela época, era muito devagar. E ficava 2 horas entre o momento que mandava o cartão perfurado e voltava a listagem para consertar e tal. Eu passei por isso, o quê? Vivi isso. Depois eu escrevia com lápis nos cartões para não para poder pedir. Exatamente. Mas aí começaram a vir os microcomputadores, que de micro não tinham nada, né? E eu falei, cara, vou aprender esse treco. E aí eu fui nessa feira da Sucesso. Eu lembro que eu era moleque, eu tinha, sei lá, 18 anos. Então não tinha dinheiro nem para passagem, né? Então eu lembro que eu peguei um ônibus de manhã, fui para a feira, vivi a feira e voltei de noite. Voltei morto, né? Porque eu não tinha como pagar hotel e tal. Mas nessa feira eu consegui um estágio na Dismac, que era uma das grandes fabricantes de microfabricantes, né? Eles importavam e montavam aqui microcomputadores. Tinha 3 ou 4, tinha a Dismac, Polimax, CID, eram marcas que desapareceram, mas que foram as precursoras dos micros no Brasil. E aí eu lembro que, cara, se não foi nesse prédio, foi muito perto, acho que foi no prédio de lá, onde tinha a Dismac, Teófilo Otoni, esquina com o Rio Branco. É aqui, ó. E aí eu lembro que eu consegui um estágio lá. Então eu ia para a faculdade de manhã, fazia engenharia na UERJ, e aí depois vinha para o estágio na Dismac. E aí, usando os meus conhecimentos de programação de grande porte e da faculdade, eu aprendi Fortran e Assembler na coisa, e COBOL no Proderj. COBOL era a linguagem comercial. Era que usada no programa, mas na faculdade eu aprendi Assembler e aprendi Fortran. Então, esse popurrí de linguagem me permitiu aprender o BASIC, que era a linguagem dos computadores, microcomputadores na época. Então, eu ficava lá programando, porque, Robert, é que nem hoje. Eu estou brincando aqui de que um faxineiro consegue fazer, um faxineiro sem demérito, né? Mas um cara sem conhecimento de programação hoje pega um Lovable da vida e faz uma aplicação de muito boa qualidade em horas, né? E assim, a Luísa está preocupada em perder o emprego, é para preocupar mesmo, porque hoje qualquer um faz. Agora, o programador faz melhor. O cara que sabe escovar vídeo, o cara que sabe leis de segurança e tal, vai fazer a aplicação nas mesmas 2 horas muito melhor, muito mais parruda do que é o que está acontecendo hoje. Então, na época, eu era programador, conhecia 3 ou 4 línguas, ia lá e aprender, e eu sabia inglês. Essa foi outra vantagem competitiva, porque todos os manuais de computadores da época eram em inglês, não tinha manual em português. Não existia manual em português, era tudo em inglês. E o brasileiro, naquela época, como hoje, fala mal inglês. Isso era uma vantagem. Eu que agradeço aos meus pais, porque eu não tenho isso nativo, né? Ao contrário de você. E aí isso me deu uma... Eu comecei a ir com os vendedores tinham que vender, mas, cara, como é que você vende um computador sem software? Porque hoje você vende o software e o sujeito compra o computador para usar o software. Na época você tinha que vender o computador, que era uma máquina que custava o preço de um carro, e não tinha software. Aí os vendedores me levavam para eu convencer o cliente de que podia vender. E aí comecei a vender meus serviços como desenvolvedor, e assim começou a NASA João. Então, eu comecei a desenvolver, quando chegou uma hora que eu precisava comprar um computador, porque eu ia no cliente programar. Aí, quando eu comecei a perder mais tempo em transporte
do que no desenvolvimento. Eu falei, preciso comprar uma máquina dessa. Garoto de 19 anos, sem nenhum tipo de bem, eu fui para a Desmac e falei, você financia a máquina? Financio, claro, só arruma uma avalista. Aí quando eu fui falar com meu pai para ele ser avalista, minha mãe estava do lado, falou assim, não, de avalista aí não é não. Mas ele vai de sócio. E aí ele foi como meu pai entrou de sócio no Nazajon, ele falou, mas eu vou, mas o teu irmão tem que entrar também. O Eduardo estava estudando informática na época, ciência da computação, sabe como é que chamava o nome? Ele falou, se forma no ano que vem, quando ele se formava, ele entra também. E assim foi que em 82 a gente formalizou a Nazajon. Tem sempre uma mulher por trás. 40, cara, se a minha mãe não estivesse lá, a história ia ser outra. Não sei se ela está aqui para contar a história, porque eu sou meio porra louca, às vezes faço as coisas. Dizem que o segredo da longevidade da Nazajon, não vou nem falar sucesso, mas da longevidade, uma empresa de 44 anos, é uma empresa longeva, deve-se justamente a essa mistura de propulsão e freio que os sócios da época... Mas o que eu quero te contar aqui, assim, quando chegou na minha gestão, e eu entrei, como eu te falei, entrei na Sespro com a Nazajon pequena para conseguir uma chancela de confiança, né, para poder dizer nós temos o código de ética da Sespro. Mas depois de alguns anos, a gente acabou, a empresa foi crescendo. Eu não sei se o público tem noção, mas todos nós que estamos aqui não recebemos um centavo por termos sido presidentes ou diretores da Sespro. É tudo voluntário, 100% voluntário. E para você ter um trabalho voluntário desse nível, dessa magnitude, que exige vir aqui participar, ter eventos políticos de participação institucional, etc., então você tem que ter uma empresa mais ou menos estabelecida, né? Senão você está gastando um tempo aí. O Robert que fica aqui de segunda a sexta, 9 às 18. Então, assim... E eu vinha todo dia, o Eduardo tinha a rotina dele também, enfim, cada um aqui teve a sua rotina de entrega, mas foi entrega mesmo. Então, quando chegou na minha vez, foi em 2007, 2008, foi isso que a gente calculou? 2007, 2008? Porque eu esqueci tudo e, assim, eu não lembro, 20 anos atrás. Aí eu peguei no ChatGPT e o ChatGPT não vai para trás 20 anos, né? Então, ele sabe que eu fui presidente da Sespro e tá aí. Mas uma coisa que eu lembro é que quando eu assumi, a Sespro, como qualquer outra entidade associativa, era muito política, como é até hoje, né? Quer dizer, porque o objetivo é participação institucional, é ir lá, tentar impactar, influenciar o governo, impactar políticas públicas, etc. E eu me lembro que eu assumi com um claro viés de profissionalizar, de tentar tornar a coisa mais empresarial. Eu venho de um ambiente empresarial, eu sempre fui empresário, então... Vamos empresariar. E eu lembro que eu fiz, as poucas coisas que eu lembro da minha gestão, foi que eu fiz acordos com a Associação Comercial do Rio de Janeiro, com a Firjan. Eu lembro do Instituto Gênesis da PUC-Rio, que era o primórdio do empreendedorismo lá, né? Na época eu era professor de planejamento de negócios no curso de empreendedorismo, e eu falei, cara, quando eu virei presidente, o Aranha, o José Aranha, que era o dono lá do Gênesis, né? Hein? Alberto Aranha. Mas é José Alberto Aranha. É José Alberto. E aí, eu falei, pô, vamos celebrar, vamos fazer um acordo, vamos trazer as empresas de software para o empreendedorismo. Então, e aconteceu. A gente teve vários eventos lá de formação empreendedora e de aproveitar. A ideia foi tentar dar um viés mais empresarial. Porque acho que a vantagem ou o propósito de uma associação é favorecer os seus associados, fortalecer, não é nem favorecer, fortalecer os associados. Quer dizer, eu sozinho eu tenho uma força, eu com mais 180 que somos hoje, né, eu tenho outra, então a ideia é fortalecer. E eu tentei dar esse viés mais empresarial a esse fortalecimento, depois foi sucedido pelo Ilan, que era meu vice-presidente na época, e depois do Ilan veio o Álvaro, para quem eu vou passar o microfone. Foi o Márcio. Depois o Márcio, que também não está aqui, então vou passar para o Álvaro depois, porque assim, do que eu me lembro da minha gestão é por aí. Muito bom, muito bom. Legal, pessoal. Primeiro, eu queria dizer que é uma satisfação enorme ouvir os precursores da Sespro aqui presentes, né? Você começar alguma coisa, romper uma barreira, iniciar um processo e olhar todo um legado de muitos anos, dezenas de anos à frente, deve ser um motivo de muito orgulho, né? Então, toda a nossa reverência aqui a vocês que
foram os precursores disso, de verdade, parabéns. Eu acho que é uma jornada. Tá com o teu quadrinho ali, né? É um quadro com as fotos dos presidentes. Mas eu acho que começar uma coisa sempre é mais impactante, né? Então acho que, bom, enfim. Em 2011 eu recebi uma ligação do Ilan, né, que era o presidente da SESP, logo depois do Cláudio, e ele, naquela época eu era CEO da TOTUS, né, fiquei 18 anos como executivo dessa empresa, que eu tenho muito orgulho, uma empresa de software e tecnologia do país, e ele me chamou para vir para a SESP. Eu falei, Ilan, eu sou executivo, cara, não sou empresário, né? Aí ele falou, é exatamente isso que a gente quer fazer um grande mix aqui. Então, o Oscar contou de uma ruptura da SESP, que eu acho que foi importante na história, de trazer a empresa internacional, representantes dela, né, para o jogo, né, e o Ilan trouxe os executivos também. Eu acho que isso foi uma coisa bastante relevante, e na minha presidência eu também chamei outros diretores que também eram executivos, não necessariamente empresários, né. Eu sempre tive um sonho de ser um executivo, né, de sucesso, e também queria ser empresário, tudo na mesma vida, né? E eu tinha, lá quando eu era jovem, eu tinha sinalizado que com 45 anos eu ia fazer essa virada. Consegui fazer com 47, com 2 anos de atraso ali, por conta de essas bolas de ferro que as grandes empresas dão, de incentivo de longo prazo, enfim. Atrasei meu plano, mas consegui virar essa chave. Então, o primeiro ano da minha presidência, ela foi como executivo, e o segundo ano como empresário já. Foi justamente nessa transição. Então, muito legal ter vivido isso. Mas, assim, eu queria fazer uma ponte entre o Cláudio e mim, ou eu, botando o Ilan e o Márcio né, dentro dessa jornada, porque eles, primeiro, são 2 ex-presidentes muito relevantes para a história da SESP, pessoas que todos nós temos um carinho, um respeito muito grande. Mas eles viveram uma parte do que eu vivi, que eu acho que é importante na história. Primeiro que eu queria deixar um parênteses aqui, que alguém em algum momento precisa explicar para o nosso espectadores, né, que a SESP ela começou no Rio de Janeiro, mas ela se expandiu pelo Brasil inteiro. Em que momento e qual foi o gatilho para isso ter acontecido, para que hoje a gente seja a maior associação de empresas do Brasil e a única com representação estadual, né? Então existem várias ACESP no Brasil graças a esse nascimento aqui do Rio de Janeiro, né? E hoje existe uma confederação ACESP que representa todas as ACESP estaduais graças a essas sementes que foram plantadas aqui. Em algum momento acho que vale a pena alguém dizer como é que isso aconteceu para as pessoas entenderem, né, a representatividade regional. Bom, mas eu passo a bola para você já. Mas assim, o que a gente viveu nessa época Márcio, Ilan, Álvaro, né? Ou Ilan, Márcio, Álvaro. Diferente daquele início onde uma associação precisava nascer para estruturar todo um setor, na nossa época a gente vivia um inchaço de instituições, né? A gente começou a conviver com uma série de organizações, cada um buscando seu espaço, legitimamente, umas representando setores, subsetores, né, de saúde, empresa, Associação Brasileira de Startups. A onda de startup estava começando na época do Ilan, né, do Márcio, e chegando a mim ali com uma robustez, uma onda que, assim como amanhã, é uma onda que veio para ficar, né? Então, as startups começaram a vir dentro das nossas discussões com uma certa dificuldade da gente fazer a sedução dessa garotada para aqui, para a SESP, né? Então, a gente viveu muitos desses momentos discutindo como atrair a empresa nascente para um organismo que vinha de empresas estabelecidas ou empresas tradicionais, né? Então, a gente precisou criar uma pavimentação dessas pessoas, que é um desafio até hoje, né, o Robert, né? A gente conviver com as empresas tradicionais e empresas recém-formadas, tudo numa grande conjugação, de preferência, inclusive a empresa madura, acelerando a entrada das startups no mercado. Então, a gente viveu muito desse momento do surgimento da onda das startups, do empreendedorismo potencializado pela inovação, né? E do surgimento de um sem número de associações e agrupamentos
que disputavam um pouco o espaço. Agora a gente passou a ter um cenário de concorrência institucional. Isso trouxe para a gente alguns efeitos colaterais, né? Um efeito colateral nessa disputa de espaço, a gente tem uma dificuldade maior de discutir o setor de uma forma unificada, né? Esse é um desafio ainda presente, né? E eu acho que a gente está com uma esperança da gente fazer processo aí, vou levantar essa bola para você depois, voltarmos às origens, da gente botar todo mundo na mesa e tentar criar uma sinergia para esse setor ser pujante e mais integrado nos dias de hoje. Então, houve um movimento de dispersão associativa e acho que talvez a gente tenha uma janela de oportunidade de reintegração desses grupos. Eu vou falar aqui muito rapidamente. Posso fazer só uma parte? Pode. Eu acho que isso que o Cisneros está falando é verdadeiro e dentro do roteiro que você passou, né? Eu tinha exatamente registrado esse ponto para citar aqui. Eu tive uma experiência nos últimos 2 anos participando da Antes no Brasil, né? Acho que todo mundo conhece, né? E eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Eu pensei que eu soubesse muito e eu vi que eu sei muito pouco. Aprendi coisas novas. E eu acho que pegando o gancho, o Álvaro, eu acho que uma recomendação, digamos assim, uma sugestão para que a CESP amplie, né, a sua área de atuação e esteja mais conectada com esse movimento das startups, fazer alguma atividade ou fazer alguma cooperação com uma dessas incubadoras de uma maneira mais presente, porque é isso, esse movimento ele não vai parar, né? E a gente tem que estar mais conectado. Quer dizer, posso até, né, o Robert, estar falando alguma coisa que eu não saiba que já esteja Se você olhar para acontecendo. cima, você basta olhar ele para cima que você vai ver que já tem um movimento Pois é. que é feito, é justamente isso, com o Sebrae. Mas eu vou falar, continua, que eu vou falar depois. Mas eu acho que era só corroborar esse Legal. tópico. Bom, só para concluir aqui minha fala, já querendo passar a bola aqui, eu acho que teve alguns 3, 4 momentos, assim, ou eventos importantes na minha gestão que eu queria registrar. E aí, pegando uma carona também em respeito ao Ilan e ao Márcio, na gestão do Ilan, eu ainda como diretor, a gente criou um programa chamado ForSoft de formação de jovens em linguagem de programação. Geralmente jovens da educação pública, né? Sem perspectiva alguma, e os nossos associados se comprometiam a contratar 1 a cada 3, mas financiavam a presença desses 3 nesse curso, e se comprometiam por contrato, não se comprometem, né? Por contrato a contratar 1/3, geralmente a gente sempre contratava mais do que esse 1/3, e foi um programa que ele transformou muitas vidas, né? São dezenas ou centenas de pessoas que a CESP induziu a mudança das suas carreiras profissionais. Número só 800 pessoas que, geralmente, pessoas de comunidade, pessoas com uma dificuldade importante de ascensão ao mercado, que a gente conseguiu, através da associação, trazer para o mercado de trabalho, claro, impulsionando a mão de obra nas nossas empresas, sim, né? Mas a gente poderia ter feito isso de uma outra forma. A gente quis fazer também trazendo um pouco mais de justiça social. Então, isso foi um marco importante. Na minha gestão, eu peguei uma quebra de 4 anos, se não me engano, desse programa, em função do Crivella. Uma pena se isso me gerar problema aí no podcast, mas o Crivella quebrou essa corrente, porque a prefeitura sempre foi um parceiro importante. Na minha gestão, a gente conseguiu restabelecer isso com o Frank, que era o secretário da época. Já na gestão do Eduardo, de novo, né, acho que já estava retomando. Então, acho que a retomada do ForSoft foi um marco importante, e porque é um selo nosso, um selo nosso da SESC, uma entrega muito objetiva e pragmática, né? Premiada na Unesco. Premiada pela Unesco. Eu tenho lá um quadrinho em casa, com muito orgulho, um reconhecimento da ONU para o nosso trabalho. A gente, não sei se vocês vão lembrar, a gente bate numa tecla institucionalmente
há muitos anos, que é a diminuição da competitividade do Rio de Janeiro em relação a outros estados em função da cidade, né, e de outras cidades, em função do ISS, né? Então, essa foi uma batalha que começou lá com o Ilan, com o Márcio, e eu lembro que essa foi uma das maiores batalhas que eu tive com o Eduardo Paes, com os seus secretários, para que a gente, de fato, conseguisse construir o bendito ISS a 2%, não mais a 5%. Ali, na minha gestão, a gente conseguiu um compromisso do Eduardo da gente virar essa chave de 2%, o que acabou se confirmando ainda dentro do âmbito do Porto, né, da região do Porto, mas pelo menos dando uma possibilidade para o empresariado carioca, né, poder se estabelecer ou continuar trabalhando aqui no Rio de Janeiro a 2%, ganhando competitividade para as empresas da SESC. O prefeito continua pendurado na promessa, porque lá na TI Rio, ele esteve aqui antes das eleições e prometeu para todo o Rio Centro. Por todo o centro Por agora. todo o centro. Agora tem novo prefeito. Já tem novo prefeito que não sabe. Se perde força. Então, talvez. Bom, alguma coisa veio a tempo, né? Mas outra talvez a gente perdeu o bonde, né? Dentro da minha gestão, últimas duas coisas aqui. Uma que a gente fez um agrupamento de associados por segmento. É uma onda que começou ali ainda na gestão do LAN, de ter o óleo e gás ali como um agrupamento de empresários focados nesse segmento, eventos focados nesse segmento, ofertas segmentadas, e a gente tentou levar aquilo ali para a saúde, para a educação e outros segmentos também. Foi um trabalho importante que a gente fez. E talvez a minha grande ação na minha gestão tenha sido convidar a primeira sucessora mulher, primeira presidente mulher da SESPRO, numa jornada aqui claramente masculina, num setor eminentemente masculino, né? E eu tenho muito orgulho de passar essa bola para a Luísa, não só para contar um pouquinho dessa história e fazer a transição para o Robert, mas para explicar o que significa ser uma presidente mulher numa associação como a nossa. Obrigada, Álvaro. Eu queria fazer algumas correções, porque o Crivella foi durante a sua gestão. E durante a minha também, porque como a prefeitura, ela fica a nossa gestão, pelo menos de 4 anos, que eu peguei junto com a eleição de 2019, né, e aí fui até a 2 gestões, que foi 2019, 2022, 2021, né? Você tem razão. O Franklin, ele era não, ele era secretário do Eduardo Paes antes. Então você pegou o finzinho do Franklin, e aí a gente pegou o Crivella, eu peguei o Crivella, inclusive, mas vamos lá. Então, não, aqui também o pessoal se confunde. Bem, eu já falei lá do meu posicionamento, né, em relação a isso, e na verdade o meu propósito, e aí bem falou o Cláudio, né, você está aqui por propósito, porque nós trabalhamos voluntário pro bono, então, e não é pouco tempo que a gente dedica, são nossas noites, nossos tempos, é muito sério. A minha gestão, como é que começou a minha gestão? Nós fizemos um lançamento, uma posse no Museu da Manhã, foi um ambiente muito bacana, né? Eu convidei presidentes das diversas associações brasileiras, então veio o presidente da Brascom, o presidente da ABS e o presidente da SESPRO, vieram à minha posse. Convidei o presidente da TI Rio, que está aqui, e a intenção naquele momento foi fazer um manifesto para a criação de um programa brasileiro de inteligência artificial. Se lembram disso? Em 2019. E, na ocasião, eu fiz uma palestra falando qual a importância do Brasil ter um programa de inteligência artificial comparado com outros países que já estavam adiantados nesse processo. E o nosso grande desafio era logo depois, eu fui a Brasília logo depois, era entregar para o ministro Marcos Pontes aquele documento. Aquele documento chegou na mão do Marcos Pontes de vários caminhos. Tivemos umas cópias lá, todas assinadas por uma galera. Muita gente assinou aquilo, foi uma honra, né, a gente ter ido. O Benito assinou. E a gente chegou por vários caminhos, e o meu caminho eu entreguei pessoalmente ao Paulo Alvim.
que na ocasião ainda não era ministro, né, era secretário do executivo do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e eu entreguei pessoalmente, ele falou, aqui no Rio de Janeiro não vai rolar. Ainda falou, o ministro é paulista. Mas vamos lá, né? A gente, no íntimo, eu queria fortalecer essa característica do Rio de Janeiro, com tantas universidades cariocas e fluminenses, e a gente acabou retratando isso ali. E aí, fugindo um pouco da cronologia, em 21, o Eduardo Paes reassumiu a prefeitura do Rio de Janeiro e estávamos em plena pandemia. Convidei o Eduardo Paes e a Luísa Trajano para um evento nosso que era o Thinking Digital, que foi no início do ano. Ele concordou em aparecer, e apareceu. A Luísa Trajano também, não foi no mesmo painel, e a gente falando, a gente fez um manifesto da inovação no Rio de Janeiro, Rio mais inovador, e nesse manifesto nós falamos, nós somos a Boston brasileira, aqui no Rio de Janeiro nós temos centros de tecnologia e inovação como nenhum outro lugar do país. E queremos que você reconheça isso e que diga que o Rio de Janeiro é o centro de inovação, porque até então o prefeito e os prefeitos falavam, o Rio de Janeiro é o local do turismo, é o local da criatividade, da música, de coisa, samba, né? E não que isso não seja verdade, mas a gente tem um poder e uma força muito grande. E eu queria que isso ficasse evidenciado no discurso do prefeito. E aí eu pedi esse manifesto e ele, daquele jeito, Eduardo Paes de ser, falou assim, vocês não têm agenda para nada? Quero ver a agenda de vocês. Né? Cadê? Assim, no meio da sessão, lá online, né? Era um evento feito online, isso acho que é uma das marcas da nossa gestão, já tínhamos eventos programados para o ano todo e honramos todo o cronograma com eventos online, que foi bem pioneiro na época. E aí a gente fez uma coisa muito bacana. A gente fez uma reunião com alguns diretores e vamos falar o que a gente quer, qual é a agenda que o prefeito cobrou da gente. Que a gente até tinha, mas vamos organizar as ideias. E fizemos uma reunião online, contratamos aí o Jaci, que você trouxe aqui para a nossa comunidade, contribuiu também, trouxe uma moça que fez uma ata desenhada, que é aquele desenho que está ali na outra sala. Aquele desenho é a ata da nossa reunião, demonstrando como que o Rio de Janeiro poderia ser protagonista da inteligência artificial e da tecnologia no Brasil e ter um protagonismo mundial também. E aí fizemos isso e, lógico, depois sistematizamos uma ata que o Álvaro foi comigo lá na prefeitura, foi o Bruno Mongin, foi o Jaci e foi o Gabriel. É importantíssima aquela de abertura de cabeça, de estratégia para o Eduardo Paes implementar tudo que a gente pediu, quase tudo que a gente pediu. A gente estabeleceu lá as regras, foi presencial, que sinceramente estava bastante preocupada, porque ainda não tinha tomado a primeira dose, eu acho, ou tinha acabado de tomar a primeira dose da vacina. Eu falei, não dá para ser online, não, o prefeito quer presencial, então a gente foi presencial. E lá nós colocamos algumas... Chicão também, né? Chicão estava lá, era ele e o Chicão. E aí a gente falou, nós queremos redução do ISS. São Paulo tem metade do nosso ISS. Como assim um restaurante com uma mesa de alto nível tem um preço mais barato do que um botequim da esquina, com todo respeito ao Rio de Janeiro? Mas em termos de negócios, a gente está em outro patamar. O dinheiro está rolando em São Paulo, né? Tivemos até uma conversa mais cedo sobre isso. Então a gente precisa equiparar essa tributação. E aí ele ouviu, e aí falamos, precisamos de incentivo à educação, e aí sim o Eduardo Paes já tinha trabalhado isso, mas o Crivella interrompeu a parte do Forsoft. Posteriormente o Eduardo Paes não deu continuidade, mas a gente conseguiu um acordo sensacional com o Senac, que foi o que... Né? Que é um acordo de formação com o Senac, que foi mais profissional do que o que tinha antes, mas o que tinha antes, eu tenho 2 profissionais que trabalham comigo ainda, então é gente boa, é gente boa. E falamos também sobre dizer que o Rio de Janeiro é a capital da inovação do país. E isso, ele saiu da reunião falando isso.
Ele saiu da reunião falando que o Rio de Janeiro é área de tecnologia e tudo mais, e ele realmente cumpriu. Uma vez, Álvaro, você falou uma coisa para mim que é fato. A gente fez as propostas, falamos tudo, e ele saiu falando, mas não chamou a gente para foto. Não, É fato. eu só complementar, teve um dos momentos eu não sei se foi no Web Summit ou no Renovation, que ele, num evento, numa fala ali, ele foi muito sutilmente, fez referência àquela reunião, e a tudo que ele entregou de inovação está associado àquela reunião. Certamente. Né? Ele olhou para a gente e falou assim, graças a companheiros aqui que me ajudaram, né? Aí ele estava entregando o Rio Innovation Week, ele estava entregando o Mara Valley, estava entregando aquele programa Programadores Cariocas, quando ele deu um notebook, formação para todo mundo. Tudo nasceu das propostas que a SESPRO fez, né? E ele, em algum momento, fez a referência, né? Mas por isso. Pois entendemos. E aí, esse é o ponto que eu queria resgatar. Quando eu entrei na SESPRO, mas no final da gestão do Márcio, nós tivemos a Lava Jato. E não vou entrar nesse mérito, mas a Lava Jato gerou um problema para a gente. Houve um afastamento do poder público, do empresário. Ele não queria mais se envolver e aparecer junto, porque isso poderia parecer comprometedor. E a gente talvez tenha uma missão agora de mudar essa perspectiva, porque o empresário nacional, o empresário que está aqui, ele é a pessoa, é um representante que cria empregos, que desenvolve a sociedade e tudo mais. Então, a gente não pode deixar essa imagem ficar maculada por alguns empresários que não são corretos. Então, a gente tem que defender também essa ideia de que o empresário é uma pessoa correta, que a exceção é que não pode virar a regra, que a gente tem que ter essa imagem muito clara para todos, né? Outra coisa, então, voltando à inteligência artificial, no ano seguinte, fizemos de novo um evento Thinking Digital no Museu da Manhã, no dia 11 de março de 2020, no dia que a OMS decretou a pandemia. No dia que a gente não esquece. E o subtítulo do evento era o Ano da Inteligência Artificial. Não rolou naquele ano, porque aquele ano houve uma grande transformação, que foi a transformação do home office. A doença foi agilizada por uma série de tecnologias, mas a gente aqui no Brasil e no Rio de Janeiro teve uma atuação importantíssima na manutenção da economia. Se não fossem as nossas empresas criando soluções para que os funcionários fossem para casa e mantivessem tudo funcionando, a economia não estaria tão bem. E a gente segurou muito bem. Então, nós somos aí muito heróis também desse processo, porque conseguimos que as coisas continuassem funcionando. E aí, marca do nosso evento, o Radar ACESPRO, que eram encontros que a gente passou a fazer e que teve a participação de muita gente, falando de desoneração, que a gente lutou bastante. Naquela época até conseguimos alguma coisa, posteriormente perdemos, mas a gente conseguiu muita coisa. Outra marca que eu gostaria de colocar é que em todo o painel, em toda a participação de um evento da ACESPRO aqui no Rio de Janeiro, tinha um representante associado. Porque a gente não que seja xiita, né, mas que a gente tenha a percepção de que o Brasil e o Rio de Janeiro produzem tecnologia de qualidade, de ponta, que podem atender ao mercado. Então foi uma coisa que eu me preocupei bastante também. Sim. Então, assim, aí depois, lógico, passei para o nosso grande amigo. Eu queria só realmente deixar claro que o Márcio e o Ilan foram pessoas que colaboraram muito aí com o meu trabalho. E aí eu vou falar de você por quê? Como é que veio a ideia de eu ser presidente da SESPRO? Eu nunca pensei nisso, não passava pela minha cabeça. Aí um dia eu fui num evento, vocês viram que eu sou meio, né, impulsiva, né? Que nem ele que disse que é. E eu fui num evento sobre um hub de empresários indianos no Vale do Silício, uma associação de indianos no Vale do Silício, que era uma coisa que eu achei muito nada a ver, e que tinha 14 mil associados. Eu falei, oi?
E aí eu saí do evento e fui lá pro Márcio e falei assim, nós temos que fazer alguma coisa aqui no Rio de Janeiro, não sei o que lá, você estava com ele, eles são bem mais altos que eu, todo mundo sentado, não fica muito claro isso, mas eu sou bem baixinha, e eu falando lá assim, olhando para eles, e o Márcio e ele calados, olhando para mim, e no dia seguinte o Márcio me ligou e falou, você já pensou em ser presidente da SESP? Não rolou naquela gestão, mas na seguinte, aí você também trouxe isso, eu passei a participar ativamente da diretoria, fiquei muito satisfeita e aí eu estou passando agora para você essa história. Pode continuar com o microfone de qualquer maneira, mas eu vou pegar justamente para manejar o Ilan e o Márcio que não estão aqui, porque a minha história na SESC começa muito por ali. E em 2013, o governo federal lançou o primeiro programa de incentivo ao empreendedorismo, a startup, chamado Startup Brasil. E a nossa empresa pleiteou para ser uma das aceleradoras oficiais do programa. O programa Startup Brasil distribuía R$200 mil para 50 projetos, 50 startups, desde que estivessem credenciadas numa aceleradora oficial do programa. Então, nós fomos uma das primeiras 9 aceleradoras de startups do Brasil, no Startup Brasil. O interessante é que, na época das 9, 5 eram no Rio de Janeiro. Era 21.212, era a Papai, era a Pipa, a Microsoft Ventures e a OBR, que na época chamava Outsource Brasil. Dessas 5, só nós estamos operando ainda hoje, né? Mas foi justamente nesse momento que o Márcio e o Ilan me chamam. Me chamam as 5. Foi uma reunião aqui. As 5 vieram para cá, os representantes, veio uma advogada da Microsoft Ventures, veio a menina da Papaya, veio o do Tom da Pipa, da 2112, e veio o Thiago Mabilde da Pipa, que é do Rio Grande do Sul. E quem estava, na realidade, a bordo da Papaya era um ex-estagiário da SESC. E o interessante é que eles chamaram justamente esse movimento que o Oscar estava falando. Como é que eu começo a girar e a atuar dentro do novo modelo de desenvolvimento empresarial, que não é mais igual na nossa época lá atrás. Eu brinco que agora é anabolizante na veia, é investimento para crescimento rápido, né? E aí você, com uma plataforma digital, tem que pensar automaticamente em escalabilidade. Foi muito engraçado porque o movimento bem inteligente do Ilan e do Márcio e outras aceleradoras para cá, né? E esse menino, que tinha sido assescriano, o funcionário daqui, ele, depois de uma certa fala do Ilan e do Márcio, ele chega e diz, mas o mercado, nossos startups não enxerga você. Não enxergava a SESC naquele momento, né? E aquilo foi um balde, né, do chafria. E o resumo da ópera é que o Márcio ele foi bastante encantador em me convencer a aderir ao programa, virar sescriano, e trazer esse movimento com o qual eu já estava envolvido, né, de conduzir startups para que elas possam virar nossas futuras associadas. Porque no final, aí falando aqui para todos nós que estamos ouvindo, essas aqui são as startups que deram certo. Né? E nos seus determinados momentos. Todos os momentos foram de vanguarda. A vanguarda só mudou de nome, agora é IA. Né? E então eu agradeço muito, porque foi ali que eu consegui desenvolver. Eu não consegui trazer para cá esse movimento que a gente agora tem, uma coisa consistente, porque eu estava aprendendo também, porque eu não tinha assessorador antes. Eu era focado em representação de empresas brasileiras de software lá fora. Minha especialidade é internacionalização. Então, inclusive o que me motivou a virar uma aceleradora é porque o processo de você internacionalizar uma empresa brasileira de software tem que começar do zero quando vai para fora. É igualzinho uma startup. Então, eu me condicionei nos meus mecanismos, nas minhas formas de entrar em campo com meus clientes, a fazer o que quisesse fazer com o empreendedorismo, começar do zero. Eu sei que, então, no momento eu não consegui implantar, mas hoje, aí, Oscar, nós temos um programa com o Sebrae, vai iniciar o segundo ciclo agora, chamado SESC Acelera. Aceleramos 20 startups no primeiro programa, 10 na área de cidade inteligente, 10 na área de saúde. Quando você diz a SESC Acelera, o que significa isso? É um programa. Sim, é obrigatório ser associado. Tem que ser associado, mas quer dizer, as empresas associadas no antigo, elas têm acesso. Tem. Então, pois é.
Inclusive, por exemplo, vou pegar a Módulo, que tinha lá um spin-off, ela botou o spin-off dentro do programa. Né? E quem não era da CESP, para participar do programa, que era todo financiado, 0,800, ele tinha que se associar por 1 ano e pagar na frente 1 ano para ser a participação do programa. Mas isso aí agora de novo. O programa é 70-30, a Sebrae patrocina 70%, os outros 30% a gente captou. Stefanini, Fusion Ventures, Alberg Global, fizemos o patrocínio dos 30%. Então, esse movimento está iniciante, nós vamos para o segundo ciclo, mas a gente já tem agora uma base sólida de execução. Eu trouxe muito do que eu aprendi durante 15 anos acelerando startups, e aí trazendo também as mágicas e as ferramentas do Vale, para poder fazer um programa consistente. E nós privilegiamos uma coisa que é muito importante, que, olhando para a essência da nossa entidade, né, o que é o de mais valia para todos nós, associados, enquanto empresário? Eu consegui ganhar mais mercado. Né? Eu consegui evoluir, progredir, prosperar no mercado naquilo que eu ofereço. Então, a gente calibrou o programa de 12 semanas focado única e exclusivamente em tração de mercado. Então, não era um programa de aceleração que você vai trazer salas de aula de várias coisas, design thinking, Canva. Não, meu amigo, aqui é como é que eu desenvolvo o mercado, desenvolvo clientes. Né? Eu vendo mais. Né? E o primeiro ciclo das 20, eu posso dizer que de 4 a 5 tiveram sucesso e estão aí rodando. Tem uma menina, inclusive, que está aí, avião, que é a Mônica Valente. Ela tem um aplicativo chamado HRV for Life, que é basicamente monitoramento cardíaco aqui pela câmera, né? E aí tem todo o desenvolvimento maior de como é que ajuda a monitorar a saúde do indivíduo. Mas é isso que nós estamos fazendo agora, nesse momento. Eu quero aqui agradecer a todos vocês. Não acabou, daqui a pouco todo eu quero uma palavra-chave. Vou dar um desafio aqui para todos nós. Uma única palavra resume o que foi e é a experiência da CESP de quem comenta com o futuro. Né? Que palavra seria essa? Para pensar. Né? Mas eu me sinto muito honrado de poder estar aqui nessa posição, depois de tudo isso que a gente ouviu, porque a gente tem um privilégio de estar usando ou atuando em cima de uma base sólida que vocês ajudaram a construir. Então, uma salva de palmas para todos os privilégios. Eu só trazer para os parentes, o baixo início do ano 2000, quando lá no Parque Superior do Governo, nós organizamos uma frente com todas as entidades de TI. Organizamos na Câmara dos Vereadores uma frente de prefeito de vereadores, em que tínhamos mais de 6 ou 8 vereadores que nos apoiaram, e chegamos a aprovar, em primeira instância, o projeto de modificação da lei de receitas. E foi um movimento de todas as entidades que participaram. Fizemos um evento lá na Câmara, e foi a primeira vez que a gente conseguiu uma mobilização de vereadores em prol da nossa bandeira. Lamentavelmente, os projetos de lei passam numa primeira sessão e na segunda nunca foi homologado. Embora o Paes, eu tenho gravado, fala do Paes, se ele queria votar, o segundo governo Até complementando, como é que acabou acontecendo a história da EFS? Fizemos a reunião, fomos embora, tchau. Na segunda reunião que nós tivemos novamente foi só com o Chicão Bulhões, o Eduardo Paes passou de leve, assim, não entrou na reunião, passou e falou: vocês vão ter uma notícia logo em seguida. Foi mais ou menos no meio do ano, e a notícia não veio, não entendemos a notícia, que é o caso. E eu estava numa reunião em dezembro, tinha finalização do primeiro ano de mandato. E aí, na época, foi o Stallone, chegou para mim e falou: vocês não estão usando, a gente fez uma lei para vocês não estão usando. Que lei? Uma lei de ISS, ninguém está usando. Eu falei: não, aí ele fez referência a uma lei, não, essa lei se aplica a um caso muito específico. Ele: não, eu falei: então me manda. Isso. E foi no final do ano que, quando teve a lei de 2% do porto, que ninguém sabia, ninguém tinha entendido a lei, mas era complicada. Aí eu mandei para o meu contador, que era o contador da SESP, e aí ele falou: estamos em férias coletivas, no 1º de janeiro voltava, dia 2 de janeiro voltava. Eu fiquei lá esperando. No dia 2 de janeiro ele falou: é mesmo. E a gente lançou uma nota, temos um benefício fiscal de 2% de ISS
no Porto. Você quer ficamos já no terceiro governo do Paz. Sim, foi No primeiro governo do Paz. E ainda Naquela reunião nós saímos, depois de muita batalha, fui junto com o João conversar com o Pedro Paulo. Pedro Paulo era um cara que realmente comandava a máquina da prefeitura. Aí, falou a relação com o Pedro Paulo, a gente foi lá, junto com o João, pela SESC que eu tenho, e naquela oportunidade, quando a gente estava saindo por um tempo de paz, o Pedro Paulo se iria sem votar. O João deve lembrar que ele falou, só quase na porta. Ele falou, não, entendeu? Mas olha Nunca só, foi votar. e aí, porque a gente falou aqui, não tão bem assim de um ex-prefeito nosso, mas essa lei que foi aprovada, que o Eduardo Paes fez a redução para 2% do ISS, também não era uma construção tão dele, por isso foi tão rápida. A Clarissa Garotinho, que foi secretária do Crivella, criou toda a estrutura de lei para esse benefício, fez um lançamento no Museu do Amanhã e pediu para sair da prefeitura e voltou para a Câmara Federal. E aquilo ficou simplesmente parado. Ela foi nos apoiadores naquele frente. Exatamente. Que ficou parado. E aí eu entendo, que a gente, eu acredito então, que provavelmente por conta dessa provocação que eles fez naquele dia, ele resgatou aquela lei que já estava pronta. Fazia sentido para Fazia sentido e foi. Só para resgatar, Benito, eu lembro de 2 episódios, entre 2000. E essa história que a Luísa contou, umas 2 audiências na Câmara também. Ainda para discutir, talvez, ali para o trabalho de convencimento dos vereadores para tentar votar aquilo de novo. Tá certo isso, não? Se uma grande audiência, mobilização, todo mundo lá. Isso. Ou seja, é uma luta que a gente conseguiu um movimento histórico, esse movimento. Também, mas assim, só para resgatar de novo, se não nasce naquela frente dos vereadores, se a gente não fica insistindo nessa agenda, talvez não teria conseguido, entendeu? Então, acho que essa perseverança da SESC nessa luta, né? Tem que ser muito bem destacado. Eu quero observar que com a reforma tributária, essa reivindicação. Não. Sim, aí acabou. Eu quero fazer 6 anos pela frente, rapidinho, né? Questão de certeza, o ISS não dá perto diretamente, toda essa negociação busca, a gente tem outros municípios aqui no estado que são mais Niterói e se beneficiaram também. Mas como todo melhor de lembrar, ele vai estar com a reforma tributária agora, e acho que ela também se faz uma interseção com outra luta histórica da SESC, que é a questão da desoneração da folha de pagamento. Sim. Todo o movimento que teve, os PJinhos, né? Porque o pessoal lembrava que o peso da folha é muito grande, os próprios profissionais pensavam, não, agora não quero ser mais CLT, eu quero ser contratado. E esse é um movimento também que mistura muitas coisas do meu ponto de vista, porque aquele funcionário é uma PJ, mas não se inclui no papel de empresário. Acho que isso inclusive está mudando aqui agora. Culturalmente, ele continua na cabeça de CLT. Exatamente. Porém, a gente está vendo esse movimento dos integradores ali dessas grandes plataformas, né, que são empresas de tecnologia. A gente está de novo com essa disputa aqui, né, grupos empresariais brasileiros e grupos financiados por investidores estrangeiros. Essa questão toda de como é que regulamenta o funcionamento dos entregadores que são autônomos. Eu fico pensando assim, me lembrando das épocas que a gente continua com essa ameaça na área de TI, inclusive com pessoas que ganham muito mais da segunda média, e toda essa parte da reforma tributária que está chegando, né, as agrícolas estão assustando ali. A gente acha que talvez ainda não tenha internalizado isso, porque a alíquota oficial não foi ainda promulgada. Mas vai mudar, inclusive, essas relações também, né? Você vai falar novamente, a SESC tem um papel importantíssimo em ajudar os associados em esclarecimento. Hoje, a agricultura depende também das relações. A cadeia de fornecedores, hoje tudo entra no crédito. Antigamente não tinha IPMS, agora o IPMS entra no crédito. Entretanto, o funcionário, a folha não entra.
Então, isso é um problema para quem vive o custo maior de viagem. Mas, por outro lado, a gente pode ver o lado bom, não perde, tem uma chance de continuar lutando pela exoneração. Que aí vai ser um argumento razoável. A questão da contribuição patronal não está ligada à reforma tributária, não tem nada a ver. Então, a gente ainda pode voltar a essa ideia, até porque é natural imaginar que a área de serviço, mais tão importante quanto a tecnologia, pode ser prejudicada uma vez que ela não tem uma cadeia de prestadores de serviço forte para descontar o crédito. Então, esse vai ser o nosso próximo capítulo. A gente está chegando agora ao final da nossa jornada, e aqui a gente vai para uma segunda jornada gastronômica, mas eu vou pedir que cada um de vocês possa deixar uma palavra para quem vai nos ouvir, do porquê que é importante ser acespiano e como é que a gente enxerga o futuro. Benito. O nome a gente fala um pouquinho sobre IA. Ele estava entendido, por favor. Não, aproveita, porque aqui depois tem a Sheila aí, a Samit Rio. Então, nós temos, inclusive, agora, para cada evento, ele tem a sua própria série de podcast para promover o evento. Então, já vou deixar você convidado para, junto com a Maria Luísa, fazer a parte do próximo podcast de IA, já avisando o Summit Rio 20 e 21 de maio. Eu acho até que todos que querem participar desse podcast não pegar muito ruim para ter. Você está no comando. Você está no comando, o podcast é seu. Então, Benito. Vivemos um momento muito conturbado. E nos anos 90, a reserva do mercado baixaram. 29 de outubro de 1992. Tudo isso acabou. Nós perdemos toda a indústria de software que nós tínhamos no Rio de Janeiro. Eles citavam a Universidade de Fernando, foi um grande aplicativo que a gente tinha construção de crédito. Não apenas isso. Na época, o Rio de Janeiro era detentor de 70% do software que era produzido no país e 90% era vendido. Hoje nós vivemos um momento muito semelhante. Nós temos um momento de transição que é um grande desafio. Todas as empresas mais antigas, mais históricas, elas passam por um desafio do desenvolvimento tecnológico regressivo. Visualizado pela terminologia de inteligência artificial. É muito mais profundo do que isso. Se nós não apoiarmos e fomentarmos a transição das empresas, nós passaremos por um momento também de um grande vazio tecnológico. Muito obrigado, Eduardo. Olha, eu acho que a gente, para fazer esse trabalho que faz, nós temos que ter uma planilha, fosse de fato interessante para todos os empresários. E hoje eu acho que a maneira mais a maneira mais potente é porque vai quebrar a empresa para cacete, a gente tem que ter uma coisa em mente que ninguém fala. Antigamente, a gente não está passando esse ano. A tributação brasileira de serviço é exatamente igual ao comércio, é igual à da indústria. Se você levar em consideração que é tributo e INSS e FGTS. Se você levar em consideração que INSS e FGTS, nós pagamos a mesma coisa do seu ponto de tributo do comércio e até mais do que a indústria. Eles fizeram uma reformulação tributária, a indústria vai cair no chão, o comércio vai diminuir um pouquinho e a gente vai subir mais. Se a gente não quiser que esse tributo que nós já pagamos, que é o ISS e o INSS, seja compensado, porque para muita gente, não adianta fingir que vai tudo ficar bem, que não vai ficar bem. Essa bandeira, a minha, é mais importante que a tecnológica. Seriamente, porque a tecnológica é mundial. É mundial, é uma briga mundial. E a gente tem que ter uma briga de sobrevivência. Não é sobrevivência, a sobrevivência é econômica. A gente sobreviver tecnologicamente, e economicamente a gente não consegue ir em frente. Então, eu sugeri a você, ou ter um podcast do IA, beleza, vocês têm que arranjar uma bandeira de defender uma revisão tributária que nos ajude. Porque até agora não está definido como é que vai ser essa brincadeira de uma forma muito clara. E a gente não está brigando para ser igualdade tributária. Essa igualdade tributária é fundamental. Muito bom. Oscar. Olha, eu concordo
nós temos estudado essa parte fiscal, ela pega na veia, né? Na verdade, é a nossa assistência. Enquanto a IA, eu acho que sim, as instituições se aproximam muito porque é disruptivo, né? Sim. Em todos os sentidos. No emprego, principalmente, eu acho que ninguém consegue prever a extensão e a perda de emprego que a produção de IA pode gerar. Isso gera também, por outro lado, para nossas empresas, como esse mercado, está muita oportunidade. Mas tem um lado social que precisa ser valorizado. Não quero ser. Você vai falar, não é isso. Mas uma análise, né, da sociedade, como nós estamos fazendo, seria muito interessante para que a gente pudesse analisar o lado do ganho e o lado da perda. Então, eu vou obedecer ao que o Robert pediu. É uma palavra para obedecer. Que assim, porque quando eu comecei nessa área, era os microcomputadores de operação CVM. Aí depois ele veio DOS, PC-DOS, hoje em dia está, enfim. Em 40 e poucos anos, tudo muda. Tributação muda, a tecnologia está sempre mudando. Assim, onde é que eu vejo acesso importante para ajudar, para dar esse apoio? É nesse relacionamento que a gente tem nessa união, que é aquela história de o que vale para um pode valer para os outros. Então, a gente utilizar esse relacionamento para ter essa sinergia para poder enfrentar juntos esses desafios que toda hora vão acontecer. Porque hoje lá atrás era uma outra coisa, era reserva de mercado, enfim. Ao longo desses anos, a Acesso enfrentou várias situações que eu acho que com essa sinergia, com essa união, a gente consegue enfrentar melhor. Então, assim, a minha palavra seria relacionamentos entre nós. Vou pegar essa deixa aí do Eduardo, porque eu estava imaginando para responder uma palavra, uma palavra, o afrodismo, TNJ, estamos juntos. A ideia realmente da gente olhar para essas semelhanças e voltar aquele, a união faz a força, porque é isso que eu acho que é a essência da SESC. É isso, a palavra é esperança. E a explicação é assim, eu vim num evento, eu falei São Paulo, no evento, onde estava o CEO da Stone e do Grupo Asas. Asas é um soldarezo, para reservas e tal. Todas as empresas multibilionárias começaram com startups. Começaram nem com público. E assim, a Stone em 10 anos se tornou uma empresa com força global, tem hoje mais de 10% do mercado, brigando com gigantes internacionais globalmente estabelecidos. Visa, Mastercard. E é feita por brasileiros para brasileiros no Brasil. Então, é possível. E assim, a história deles é muito interessante, cheia de reveses, cheia de buracos, cheia de problemas. Eles desenvolveram tecnologia própria, inclusive de TI, e por isso fortaleceram. Então, são histórias como essas de empreendedores que montaram empreendimentos que deram certo, e tem muito empreendimento que dá errado, mas tem alguns empreendimentos que dão certo, eu acho que esses aqui levam a bandeira de que é possível. Eu acho que a SESC entra nesse bar. Tipo, eu te dou suporte com iniciativas como você acabou de escrever, a SESC tem esse papel de dar o suporte para aqueles que começam poderem depois decolar. A inovação, de uma forma filosófica, ela induz o desenvolvimento territorial mais aceleradamente. Sim, né? Acho que, de alguma forma, essa é a nossa bandeira conceitual. Eu acredito nisso piamente. E dentro dessa jornada, as startups são super contempladas com sem número de projetos, na minha visão.
E acho que a gente ainda tem um gap muito grande para as empresas maduras estabelecidas, que não são as nossas, empresas de arquitetura, de contabilidade, de engenharia, todos os segmentos. Né? Há o risco se essas empresas não inovarem, elas tendem a morrer mais aceleradamente. Então, a gente, como associação, a gente tem uma oportunidade e talvez uma responsabilidade de pavimentar a inovação nessas empresas maduras que não são as nossas, né, as empresas do mercado, para que no nosso território que a gente afeta, de alguma forma, a inovação aconteça de uma forma mais ampliada e preserve esses negócios. Então, acho que isso é um desafio que a gente tem que ter. Mas eu quero fazer por também com essa esperança renovada do nosso segmento se integrar de novo. Né? Ele começou unificado, todo o segmento, transformando aquilo ali numa ação, uma construção coletiva. Daquilo ali, a inovação e a TI fez dispersar muita gente para vários subinteresses. Né? E acho que agora a gente tem uma janela de oportunidade da gente se reintegrar. Né? E eu faço um apelo para que a gente consiga construir politicamente essa reconexão entre tantas associações que querem a mesma coisa, mas que de alguma forma estão militando de uma forma separada. Acho que a esperança e a integração seriam as minhas palavras. Bem, a minha palavra, eu já falei isso no nosso podcast, é ecossistemas. E eu gosto de frisar que a gente tem usado a palavra ecossistema de forma errada, do meu ponto de vista. Porque ecossistema, sistema de inovação, parece que um monte de pessoas trabalham em inovação. Mas a gente entende que ecossistema é algo completo, que envolve o nosso ambiente, as pessoas que trabalham, que estudam, os jovens, envolve emprego, envolve o nosso cliente, envolve as grandes empresas, as pequenas empresas, os cientistas de onde eu vim há 40 anos atrás, envolve muita gente. E a consciência de estarmos dentro de um ecossistema pode permitir entendimento de como que a gente depende de um outro ator, e isso, como é que isso pode tirar? Então, como é que a CESP pode trabalhar nisso? Tem trabalhado, né? Não só a chefe do Rio de Janeiro, mas a confederação. Quando a gente defende o ecossistema falando de desoneração, a gente fala do ecossistema, é emprego, é trabalho e é a empresa sobrevivendo. Quando a gente fala de compras públicas, e a gente falou sobre isso, a gente entende que tem um mercado enorme de tecnologia hoje que é gerado pelo governo, e que as empresas brasileiras têm uma parcela muito pequena dentro desse. Então, a gente está falando de ecossistema, a gente está falando de atores que estão no nosso ambiente e que precisam se conectar, se relacionando de forma de negócio comercial, porque aí já é uma sociedade, uma associação de empresários, né, e manter isso rodando, para que não caia esse ritmo. Então, a preocupação que eles têm não é só com o emprego, a sustentabilidade. Então, ecossistema e sustentabilidade. Só falaram meio na moda, mas eles têm que refletir muito sobre isso, como significa. Eu não sei. A minha palavra-chave, eu acho que, falando dentro de um contexto de urgência e emergência, que a gente volta do Vale agora, recente, agora a gente percebe que aqui se fala ainda do hype da IA, e lá se fala do under-hype da IA. Ou seja, a ficha não caiu ainda para muita gente o quanto que esse é um tsunami que está batendo na porta de todo mundo. Especialmente dessas empresas que acabou de falar, Alfa, né, que não são da tecnologia, são de vários outros segmentos, e que vão ser profundamente dissecados por ela. Então, eu acho que nós, de contextualidade, temos que, palavra-chave, acelerar. É aceleração, porque inevitavelmente é isso que ela está fazendo. Ela está mudando a razão de tempo com quem a gente entrega valor para o mercado, com quem a gente se relaciona, com quem a gente se conecta, porque esse é o novo vetor que está empurrando todo o mercado. Né? Nós estamos fechando aqui, eu queria agradecer muito o tempo de vocês, mas também queria dizer que isso aqui é só o começo. Nós vamos fazer, nós temos um calendário comemorativo de 50 anos até o final do ano. E a gente quer contar com vocês em vários momentos. Eu vou passar esse calendário depois, para que vocês possam dizer qual é a disponibilidade que tenham. Eu posso dizer que, em especial, a gente vai ter um painel dedicado aos 50 anos com os presidentes em cada evento nosso presencial. AI Summit Rio,
Cyber Security Summit Rio, o Energy Tech, o Health Tech, o Claim Access que vai estar no final do ano. Porque a gente quer levar justamente isso, a história que faz com que todo mundo que está aí, mesmo fragmentado, possa estar evoluindo, vislumbrando um potencial de prosperidade. É pena que para nós, Rio de Janeiro, está faltando justamente isso que você falou, Álvaro, né? A gente verdadeiramente se entender como uma coisa só e atuar de maneira estratégica, visão de Estado. E eu acho que isso aqui é mais uma contribuição que todos nós damos para que isso possa vir a acontecer. Eu ficar falando no meu amigo Foreman, que gosta de acrônimo, americano adora superletrinha, né? Então, na realidade, juntos sempre seremos mais. Então, é JSMM. Pessoal, muito obrigado.